Nesse vídeo eu vou falar sobre o texto Verdade e Mentira no Sentido Extramoral de Nietzsche, da primeira unidade, o primeiro texto. E, enfim, nesse texto ele vai falar sobre a inteligência humana, que ele vai dizer que é lamentável e efêmera, e que ela é utilizada como fins de dissimulações, ou seja, somos totalmente pessoas dissimuladas. Enfim, Nietzsche vai dizer que para viver em sociedade vai surgir no homem o instinto da verdade, e que esse instinto de verdade seria sua forma de continuar vivendo. E aí que para se designar a verdade e a mentira, faz-se uso de linguagem, mas que a linguagem e as palavras elas não foram criadas para se referir às coisas, mas a como nos relacionamos com as coisas. Por fim, diante disto, Nietzsche vai dizer que a verdade, se não mais é, que é apenas uma metáfora que de tão repetida é entendida como verdade. Nietzsche ele vai apresentar também o processo de metaforização. No processo de metaforização vai ter um sujeito mais uma coisa que vai resultar em uma imagem mental. Imagem mental que vai ser relacionada a sons, a palavras, conceitos, legitimação do conceito e tempo. Como, por exemplo, você imagina uma coisa, por exemplo, uma fruta, uma maçã. E aí você vê essa maçã pela primeira vez. Quando você olha a maçã, você vai criar uma imagem mental dessa maçã. E você vai utilizar um som para descrever essa maçã para outra pessoa. Por exemplo, o barulho de uma maçã, o barulho quando você morde a maçã. Pronto, você vai descrever a maçã, você vai usar esse som que ela faz quando você morde ela para poder descrever ela para outra pessoa, por exemplo. Esse som ele vai se transformar em uma palavra para designar a maçã até que você chegue ao conceito de maçã, criar a palavra maçã. Enfim, essa parte da metaforização, ela se chama de metáfora primitiva. Ela é apenas uma representação abstrata da árvore, como por exemplo, e cada sujeito que observar a coisa, nesse caso a maçã, vai percebê-la de uma forma diferente, né? Enfim, depois de um tempo será criado um conceito para a coisa, né? A fim de definir com certeza o que ela é. Sendo assim, maçã é uma fruta que possui sementes, ela nasce em uma árvore, na macieira, e ela é vermelha, como por exemplo. Enfim, para Nietzsche, o conceito ele é a tentativa de igualar ou não igual. Como por exemplo, tem maçãs que são verdes, maçã verde, e tem maçãs que são vermelhas. Ou seja, nem toda maçã ela vai se encaixar no conceito de maçã. Como por exemplo, a maçã verde ela não se encaixa no mesmo conceito de uma maçã vermelha, né? Por exemplo. Enfim, depois de determinar o conceito, a legitimação do conceito ele vai vir através de uma autoridade e ela tem que ser aceita pelos demais sujeitos, tornando-se uma verdade cristalizada e naturalizada com o tempo. Ou seja, a mentira ela seria a oposição à verdade dos sujeitos que aceitam a verdade imposta por um sujeito, entendeu? Nisso vai falar também do homem racional versus o homem intuitivo. O homem racional, ele seria aquele que vive à base de conceitos e ele é preso à verdade dos demais sujeitos que aceitam a verdade imposta por um só sujeito. E esse homem racional, ele utiliza a arte como válvula de escape. Já o homem intuitivo, ele é o contrário, né? Ele vive à base de seus instintos. Ele utiliza a arte como vida. Ou seja, enquanto o homem nacional, ele vive à base de conceitos, ou seja, daquilo que lhe é imposto, daquilo que os outros pensam, que os outros acham, o homem intuitivo, ele vive na base do que ele acha, do que ele pensa, do que ele acha que é. Ou seja, a arte para ele é vida. Já pro homem racional, a arte para ele é apenas uma válvula de escape.